Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, teu amor não tem fim. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo é bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, obrigado porque essa noite será uma noite de bênção, de transformação, de poder, de graça, de unção. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque a tua palavra trará esclarecimento, revelação, entendimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. E aqueles que creem dizem amém. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Abre o teu coração, porque eu sei que Deus fará grandes coisas nessa noite. Amém? Antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, vai ser uma palavra breve, mas eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo e Rita. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, eu e a minha família. Queria dizer a vocês a nossa alegria do trabalho que vocês estão realizando. Amém? Deus possa abençoá-los grandemente. E em nome do pastor Bud e Jen, dar uma saudação para vocês, dizer que lá em Campina Grande nós temos orado por vocês, nós temos crido naquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Então, recebe um abraço do pastor Bud e Jen, e com certeza numa oportunidade oportuna ele vai estar aqui para falar para você. Amém? Aleluia. Mas eu quero falar uma palavra com você hoje à noite, que eu tenho certeza que vai te abençoar, porque Deus nesses dias ele tem tratado comigo sobre o entendimento, a compreensão do lugar onde nós estamos. Nós precisamos entender quem somos e onde estamos. Amém? E eu gosto de uma declaração que o pastor John Austin ele fez. O pastor John Austin ele já foi estar com o Senhor, mas ele era pastor de uma igreja no Texas, em Houston. E ele sempre fazia essa declaração antes de começar a palavra. Ele sempre pedia que todos tomassem a sua Bíblia na mão, e eu quero que você tome sua Bíblia na mão assim. E ele sempre dizia isso: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. E sabe, ele sempre fazia essa declaração. Ele sempre falava isso, e um dia eu escutei ele falando, porque sempre ouvi ele fazer essa declaração, mas não sabia por quê. E um dia eu vi ele dando testemunho, porque ele começou a fazer essa declaração. Quando a igreja era pequena e eles estavam começando ainda, ele um dia resolveu fazer um churrasco. E as pessoas começaram a dizer: olha, não compra muita comida porque não vem muita gente. Com certeza não vai vir muita gente. E o pastor John Austin, ele estava se preparando. E na noite anterior ao churrasco, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma cobra engolindo uma vaca. E como ele já tinha uma certa maturidade no que diz respeito a sonhos, a revelações, a esse tipo de coisa, ele foi falar com o Senhor e disse: Senhor, o que está acontecendo? Ele disse: o diabo está tentando engolir a sua colheita. E Deus falou com ele naquele dia, disse: nunca mais permita que as pessoas determinem o que você vai fazer. Quem determina o que você vai fazer não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas pensam, é aquilo que Deus diz, é aquilo que a palavra dele diz. Então, quando você entende que aquilo que a Bíblia diz sobre você, você é, que aquilo que a Bíblia tem, e ela diz que você tem, é seu. Quando você entende que aquilo que a Bíblia diz que você pode, você vai andar num novo estilo de vida. Você vai andar num estilo de vida onde as circunstâncias, onde as coisas, as tribulações, elas vão se levantar, porque circunstâncias, tribulações, aflições se levantam para todo mundo. Mas isso não vai afetar você, não vai desanimar você, não vai parar você, porque no meio de cada tribulação, de cada aflição, de cada circunstância, você vai olhar e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço ou do que aquilo que eu penso. Você vai entrar em cada coisa não sendo influenciado, mas influenciando. Não determinado pelas circunstâncias o que vai acontecer, mas crendo no Senhor e na sua palavra.
Então abra sua Bíblia e o seu coração. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, porque eu quero falar com você algumas coisas sobre isso. Romanos capítulo 14, eu amo Romanos capítulo 14. Na verdade, eu amo Romanos. Esse é um livro maravilhoso. E esse é um livro que é chamado como o Evangelho das Cartas. Porque Romanos é uma revelação progressiva. E aqui em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Ele começa dizendo aqui, porque o reino de Deus não é. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós estamos no reino de Deus. Agora, muitas vezes é difícil para mim e para você entendermos o que o reino significa. Às vezes nós não temos uma noção, por nós sermos ocidentais, nós não entendemos algumas verdades que a Bíblia está falando. Às vezes a Bíblia está dizendo uma coisa e nós não conseguimos agarrar a essência daquilo que a Bíblia está dizendo. Essa palavra reino que aparece aqui, ela quer dizer poder real, domínio, governo. Ela quer dizer um lugar onde você está. Talvez não um lugar onde você está fisicamente, mas um lugar onde você está. Quando você olha e você entende aquilo que a Bíblia diz sobre reino, quando você começa a compreender que nós não estamos mais no reino de Satanás, que nós não estamos mais no reino determinado pelas circunstâncias, no reino determinado pelas coisas, nós estamos no reino de Deus. E as leis que funcionam no reino de Deus, as leis que operam no reino de Deus, é diferente das leis que operam no reino de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus nos tirou do reino das trevas, nos tirou do domínio de Satanás, do governo de Satanás. Nós estávamos escravizados, nos tirou, nos resgatou do império das trevas e nos levou, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Sabe o que isso significa? Isso significa que agora você não está mais num lugar onde as coisas que acontecem determinam o que vai acontecer na sua vida. Isso significa que agora você está no reino de Deus. E as leis que operam no reino de Deus são diferentes. No mundo as pessoas dizem, para ter tem que juntar, para ter tem que segurar. No reino de Deus a Bíblia diz, para ter tem que dar. No mundo as pessoas dizem, olha, se te amar você ama, se te ferir você fere. No reino de Deus a Bíblia diz, se te amar você ama, se te odiar você ama, se te aborrecer você ama. No mundo ou no reino do mundo, as pessoas dizem, olha, se você quer ser bem sucedido, você tem que partir para cima, a vida é uma guerra, você tem que estar pronto para entrar, você tem que estar pronto para ser melhor do que o outro, para conseguir o lugar. No reino de Deus, a Bíblia diz que se você quer avançar, quer prosperar, você promove o outro, ajuda o outro, levanta o outro, e Deus vai levantar você. Nós estamos nesse reino de Deus. Nós estamos nesse reino onde não é as circunstâncias que determinam a nossa vitória. Que não são as coisas que acontecem que determinam a nossa vitória, mas é aquilo que Deus já disse na palavra de Deus, na palavra dele. Entender o reino e viver o reino, para que você entenda e viva nesse reino, você tem que entender e compreender a constituição do reino de Deus. A constituição que move o reino de Deus. As leis que movem o reino de Deus. E nessa noite eu quero falar sobre pelo menos 3 leis que movem o reino de Deus. 3 coisas que já foram determinadas. Não é que vai acontecer.
Não é que talvez seja para alguns e outros não. Se você está no reino, estas três coisas já estão na sua vida, já estão presentes em você. Agora você tem que se determinar, você tem que se posicionar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é aquilo que você pode ver, tocar, sentir. Sabe por que muita gente está sendo derrotado? Porque tem muito crente querendo tocar, querendo sentir, querendo ver. Não, eu preciso ver para crer. Não, no reino de Deus você crê para ver. Você se determina na palavra, você fica firme. Andar nesse reino, viver nesse reino, é como viver, é como andar de avião, é como ser piloto de avião. Viver na carne é como dirigir o carro. Quando você está dirigindo o carro, o que acontece fora determina o que você faz dentro. Quando você está dirigindo o carro, você tem que prestar atenção nas coisas. Se tem um buraco, você freia. Se tem um caminhão, você freia. Tem as placas dizendo, entra aqui, entre ali, vá por esse lado. Tudo que acontece fora determina o que você faz dentro. Mas ser piloto de avião é diferente. Porque quantos sabem que no céu não tem estrada? Então, se eu sair de João Pessoa para São Paulo, de avião, não dá para me ensinar o caminho dizendo assim, ó, vá, pegue o avião, você vai levantar voo aqui em João Pessoa, aí você vai, quando chegar ali na Bahia, tem uma nuvem azul, você entra à esquerda na nuvem azul, cuidado para não perder a nuvem azul, senão você se perde. Depois que passar a nuvem azul, você vai andar mais ou menos uns 15 minutos, aí tem uma nuvem amarela, você entra na nuvem amarela novamente. Não, não é assim. Mas quando você vai lá e você está aqui, você tem um instrumento lá no avião que você vai colocar as coordenadas de onde você vai. Você vai colocar as coordenadas do lugar que você vai e você vai travar as coordenadas. Você coloca e trava. E aí você levanta voo. E você está dentro do avião e os instrumentos começam a dizer, falta 5 minutos para chegar. Você não está vendo a cidade, não está vendo as luzes da cidade, não está vendo nada, mas você já se prepara para o pouso. Você já começa a baixar de altitude para poder se aproximar e pousar. Mas que loucura é essa? Não está vendo a cidade, não está vendo a pista, não está vendo nada. Não, o que você faz dentro não é determinado pelo que acontece fora. É determinado pelas informações que você recebe por dentro. No reino de Deus é da mesma forma. No reino de Deus, Deus dá as coordenadas na palavra, e Deus diz, olha, você é mais do que vencedor, olha, pratica isso, olha, faça isso, olha, dizime, oferte, ame, faça assim, aí você trava as coordenadas, e você começa a andar, e parece que não vai chegar, será? E aí, cadê? E os instrumentos dentro, o Espírito Santo dentro, dizendo, vai em frente, segura firme, não desista não, está já chegando, está na esquina, vai, você está já chegando, vai lá, e você não está vendo nada, e todo mundo dizendo, olha, está abestalhado, depois que virou crente, ficou meio abestalhado, mas é como porta de shopping. Eu não sei de você, mas vocês são da capital, eu nasci no interior da Paraíba, lá em Patos, dentro do mato. E a primeira vez que eu vi aquelas portas de shopping, eu fiquei encantado, olhando. E a porta lá, e todo mundo chegando, eu digo, vai bater, aí se abre. Você chega, mete o pé, ninguém tem medo de esbarrar na porta. Por quê? Porque sabe que vai abrir. Quando você entende que você está no reino, que aquilo que a palavra de Deus diz funciona, você vai ficar firme, está travado as coordenadas. Vai. Quando menos espera, parece que vai bater, vai se abrir. Porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse na palavra. Então Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é aquilo que você pode ver, tocar, sentir. Mas o reino de Deus é, em primeiro lugar, ele diz, justiça. E justiça, irmão, você tem que entender que não é uma posição que você se coloca, é uma posição que colocaram você. Não é um lugar onde você se coloca. Não foi você que se auto-salvou.
Eu tenho visto as religiões do mundo, e qual é o diferencial entre cristianismo e tudo que tem ismo que tem por aí? Eu vou te dizer qual é o diferencial. Porque nas religiões do mundo, as pessoas têm que fazer alguma coisa para comprar sua redenção, sua salvação. Se você vai para o budismo, as pessoas têm que encarnar, reencarnar, encarnar de novo. Outro dia eu estava com um amigo e vi uma mosca, eu digo, não mate não, pode ser sua avó. Não brinque não, que a coisa é séria. Eles têm essa ideia de reencarnar para poder melhorar. Quando você vai para o islamismo, tem a ideia de você fazer as boas obras, fazer as coisas. Se você olhar para cada uma das religiões do mundo, o homem está construindo uma escada para tentar chegar a Deus. Mas cristianismo é diferente. Cristianismo não foi você que se auto-salvou, foi Deus que estendeu sua mão poderosa, foi Deus que colocou sua mão poderosa, e Ele alcançou você, e Ele libertou você, e Ele ajudou você, e Ele olhou para você e disse, olha, eu vou mandar meu Filho Jesus Cristo, e a partir de hoje, você vai ser justificado. Sabe o que isso significa? Que você foi colocado nessa posição de justiça. Uma pessoa disse para mim, você é amostrado. Eu disse, sou não. Disse, não, você é amostrado. Eu disse, sou não. Porque você dizer o que Deus disse que você é, não é amostramento. Se Deus diz que você é vencedor, você é vencedor. Se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus diz que você é justo, você é justo. É um lugar onde Ele colocou você. E aprende uma coisa nessa noite, quem dá o presente é quem determina o valor. Você não pode, alguém vir lhe dar um presente e alguém me encontrar e dizer, pastor, eu quero lhe dar uma Hilux 2013 zero. Eu digo, não, pelo amor de Deus, mereço não. Me dê um Fusca 67. Inclusive eu tinha um Fusca 73. Vendi por R$400. 73, viu? Acabado. Eu confesso para vocês que estava usado. Aí você olha, não, eu não mereço. Não é quem dá. Duas coisas você precisa aprender sobre isso. Primeiro, não é quem recebe que determina o valor do presente, é quem dá. Segundo, o amor que você tem pela pessoa é que determina o valor do presente. E terceiro, a condição que você tem de dar. Então você ama alguém, você quer dar o melhor. Se você tem condição, você quer dar o melhor. Eu duvido você amar alguém e comprar na loja de R$1,99 e chegar. Entendeu? Que presentinho, comprei. Porque quando você ama, você quer dar algo que é o melhor que você pode. Deus te amou. E a Bíblia diz que Ele te amou tanto, que Ele pagou um preço para que você fosse justificado. Então o que é que acontece? Você é justificado. O que é que essa palavra justiça aqui significa? Essa palavra justiça aqui significa o seguinte, ela significa estado daquele que deve ser, condição aceitável diante de Deus, alguém que foi declarado justo, poder, integridade, virtude, justiça, sentimento, é alguém que era culpado e o preço foi pago e agora aquela pessoa foi justificada. Então justiça é um estado. Não, pastor, hoje eu não estou muito justo não, ontem eu estava justíssimo, hoje eu estou mais ou menos. Não, porque quando eu vinha para cá o sujeito me deu uma fechada no trânsito, eu fiquei meio bravo, aí assim, comprometeu. Não é o que você faz que determina a sua posição, é o lugar onde já colocaram você. Porque a Bíblia diz, abra aí Romanos, capítulo 3, versículo 24. Só para você ver aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
sendo justificados. Você foi justificado. Você era culpado, você era pecador, você era miserável, você ia para o inferno. Mas Jesus veio e Jesus era santo, Jesus era irrepreensível. Jesus veio, Jesus morreu por você. Ele tirou o seu manto de justiça e colocou sobre você. Ele justificou você. Aí algumas pessoas dizem, não pastor, eu sou um pecador redimido. Claro que é um pecador redimido. Mas a partir do momento que foi redimido, não pode ser mais pecador. Por quê? Porque você acreditaria numa descrição que eu desse de alguém assim? Me descreva Milan. Ele é meio alto, meio baixo, meio gordo, meio magro, meio branco, meio preto. Ele é meia pedra e meio tijolo. É assim? Não. Ou você é uma coisa, ou é outra. Você era pecador, você estava destinado ao inferno, mas Jesus veio, e a Bíblia diz que Ele te justificou, Ele derramou o seu sangue, e porque Ele te justificou, agora você é justo diante de Deus. O que isso significa? Que você tem ousadia de chegar diante de Deus, de viver diante de Deus sem culpa, porque o teu pecado já foi perdoado. Eu não sei de você, mas isso me deixa numa posição bem confortável. Porque a Bíblia diz que o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Mas a partir do momento que Jesus derramou o seu sangue, o pecado foi perdoado. E agora quando algo acontece, e eu digo em nome de Jesus, Pai, obrigado porque eu me arrependo. E o sangue de Jesus me limpa e eu sou perdoado. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento o seu pecado. Se você chegar para Deus e disser, Senhor, o que é que eu fiz há 3 meses atrás e eu te pedi perdão, Ele vai dizer, não lembro. Porque Isaías disse, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Foram apagados. Foram apagados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante o quê? A fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, quando você vem para o reino de Deus, a primeira coisa que acontece com você, entrou no reino, é promovido, é colocado, vamos dizer assim, estabelecido num estado de justiça. Justificado. Não pelos seus méritos, não pelo que você fez, não é? Porque graças a Deus, que Deus não só justifica os altos e grandes, porque se fosse assim eu estava fora. Que Deus não só justifica aqueles que têm muito dinheiro, porque se fosse assim, também, riquíssimos, se fosse assim também eu poderia estar fora. Graças a Deus que Deus não justifica somente aqueles que têm uma condição de eloquência muito grande, porque se fosse assim, eu também poderia estar fora. Graças a Deus que Deus não só justifica os bonitos, porque se fosse assim, eu também estaria fora. E comigo alguns companheiros que eu posso ver daqui, que também estão na mesma condição. Mas a Bíblia diz que Deus justifica aqueles que aceitaram a Jesus. Todos aqueles que receberam a Jesus como Filho de Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus, foram justificados. E por causa desse lugar que nós temos de justiça, nós vamos crescer nas coisas do Senhor. Nós vamos avançar nas coisas do Senhor. Então nós fomos justificados. Diga, nós fomos justificados. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça. Justificados. Depois ele continua dizendo, justiça e paz. Agora, muitas vezes, quando nós lemos essa palavra paz aqui, nós imaginamos logo naquele lugar sereno, com um riozinho correndo, e as nuvenzinhas no céu, e parece que o tempo parou, e todo mundo lá,
em slow motion. Assim. E tudo tranquilo. Mas isso não é o que a Bíblia chama de paz. Quando a Bíblia fala de paz, a Bíblia usa duas palavras. No Antigo Testamento é shalom. No Novo Testamento é eirene. E quando a Bíblia fala de paz, ela fala de algo que vai além de tranquilidade. Ela fala de algo que é muito mais do que simplesmente a ausência de confronto. Quando a Bíblia fala de paz, a Bíblia está falando de algo que vai além. Essa palavra eirene que aparece aqui, ela significa o seguinte: ela significa estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação, paz entre indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, a paz do Messias. Sabe o que isso significa? É os bombardeios sobre a cidade, bombardeando e você em paz. É as coisas acontecendo ao seu redor e você em paz. É tudo pegando fogo e você em paz. Porque paz é algo que vai além. Paz é algo que já está dentro de você. Paz é algo que vai evitar, que vai te ajudar a não ser destruído, derrotado pelo diabo, porque o diabo trabalha com caos. Você sabia disso? O diabo, o negócio dele é criar caos. Você viu o que aconteceu agora em Boston? Colocaram uma bomba, explodiu uma bomba, o que é que aconteceu? Pânico, caos, aeroportos, estradas, rodoviárias, todo mundo assustado, alguém se mexe, o sujeito já, não é? Eu tenho um amigo, ele conversando comigo, ele disse, eu conversando com ele sobre o Oriente Médio, ele disse: Rosilon, o Oriente Médio é um lugar maravilhoso, você precisa ver cidades maravilhosas no Oriente Médio, só tem uma coisa que eu não gosto. Eu disse: o que é? Ele disse: se você estiver caminhando em uma cidade do Oriente Médio e você ouvir essa expressão, Allah Akbar, é a última coisa que você vai ouvir na vida. Eu disse: por quê? Ele disse: porque é um homem bomba. E antes de se estourar, ele vai gritar Allah Akbar. Allah é grande. E bum! Você vai ouvir isso e um zumbido. Caiu a linha. Então o que é que acontece? Uma situação. Todo mundo fica apavorado. Então nas ruas do Oriente Médio, em muitos lugares, as pessoas estão andando, mas se alguém fizer uma brincadeira e gritar, lá, todo mundo, meu Deus do céu. Não é? Vocês sabem de um paraibano que está preso nos Estados Unidos? Porque ele estava no aeroporto e ele faz prancha. E perguntaram: o que é que você leva aí? Ele disse: uma bomba. Aí todo mundo correu, mas era uma bomba de pintar prancha, entendeu? Aí está preso até hoje por causa disso, uma confusão. Não sei se já soltou-se, mas era uma confusão grande. Por quê? Todo mundo está assustado. Causa pânico, causa medo. O diabo trabalha com pânico, o diabo trabalha para deixar você assustado. Se o diabo consegue tirar você do lugar de paz que Deus te colocou, se o diabo rouba a tua paz, ele roubou a tua vitória. Por quê? Porque ele roubou a tua paz. Um crente em paz, ele é mais do que vencedor. Porque está pegando fogo e ele dizendo: aleluia. E aí diz: não me movo, estou firme em Deus. Eu estava conversando com 2 amigos militares, e esses 2 amigos já participaram de muitos confrontos armados, com tiroteio. E eu disse: qual é a primeira coisa para se fazer no meio de um tiroteio? Ele disse: ficar calmo. Eu disse: a bala comendo e você calmo. Ele disse: ou então morre. Ele disse: porque a primeira coisa é não correr, é ficar tranquilo. Eu disse: qual é a primeira coisa para fazer quando está perdido na selva? Disse: ficar calmo, sentar, baixar a cabeça, levantar de novo, tranquilo, para poder pensar.
Porque caos traz medo. E alguém com medo não pensa. Um homem com medo sobe até em pé de chique-chique. Pode não descer, mas sobe. Sobe. Por quê? Porque o caos impede que você pensa. Aí o diabo quer causar caos. Acontece uma coisa na sua vida, aí o médico diz, porque médico é uma bênção. Tem algum médico aqui? Médico é uma bênção. Primeiro que médico chama tudo pelo nome técnico, e a gente que não sabe o que é, já fica imaginando, né? O médico diz, bem, eu estou olhando aqui seus exames aqui. O senhor tem quantos anos? Aí você diz, não, eu tenho 38. Tem problema de câncer na família? E você já diz, meu Deus. Mamãe morreu de câncer. Gera cuidado. E olhando para o exame, você já não tem mais nem saliva para engolir. Assim. Não, porque eu estava olhando aqui, é uma cefaleia, uma coisa. Aí vai falar nome técnico, que você não sabe o que é. Aí você diz, doutor, né? Eu fui um dia no médico, e eu com uma dor muito grande, a médica disse, o que é que você tem? Eu disse, doutor, eu não sei não. Se eu soubesse, eu dizia a senhora, mas sinceramente eu não sei não, eu sei que está doendo aqui. E ela era meio evidente, que ela nem me escutou, nem fez nada, e disse, espera aí, só vai lá, compra esse remédio. Aí eu fui no outro dia, eu digo, eu queria falar com a médica, agora tem uma vidente aí, que eu não quero mais ela não. Eu queria uma pessoa assim, que pelo menos me escutasse, me examinasse, porque ela nem levantou a cabeça para falar comigo, era psicografando. Isso aqui. Meu pai do céu. Você, caos. Mas Deus quer que você tenha paz. Irmãos, não adianta arrancar os cabelos. Eu gosto de Daiane, porque Daiane é tranquila, às vezes irrita. Não tem problema não, eu exponho a gente, eu divido a oferta com ela, ela fica feliz. Às vezes irrita, porque eu digo, amor, isso assim, meu Deus do céu. Ela diz, tenha calma. Meu Deus do céu, está tudo bem. Mas você não está entendendo não. Está tranquilo. Esquenta a cabeça não. Tudo vai dar certo. Aí você, mas é nisso que funciona. A paz que está dentro de nós. João capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Jesus disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou e não dou como o mundo dá. A minha paz eu dou para você, mas não é igual à paz do mundo. Por quê? Porque a paz do mundo depende do que você vê, do que você sente. Você acorda de manhã e diz, meu Deus, espera aí. Não tá doendo nada não, eu estou sarado. Mulher, eu quero, se os meninos, está tudo aqui, está tudo tranquilo. Está faltando alguma coisa? Não, está bem. Depende disso. Mas a paz de Deus, ela é ultra circunstancial. Não sei nem se existe essa palavra, se não tiver eu inventei agora. Ela é algo que não depende das circunstâncias, é algo que está dentro de você, é algo que foi estabelecido, é algo que você pode se firmar no momento da adversidade, porque no reino, quando você foi eleito cidadão do reino, a paz veio para dentro de você. E é o tiro comendo e você tranquilo. Eu chamo de a bênção dos pinguins de Madagascar, não é? Tem um desenhozinho animado chamado Madagascar e tem 4 pinguins e ele sempre diz, quando não souber o que fazer, sorria e acene. Tranquilos. Nós precisamos ficar tranquilos no meio da adversidade. Nós precisamos parar, olhar para aquilo que a palavra diz e dizer, Senhor, muito obrigado. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito
para vida e paz. Se você andar na carne, você vai andar em derrota. Se você atentar para o que está sentindo, você vai andar em derrota. Porque a palavra de Deus, quando você entende que no reino de Deus é justiça, uma posição que você foi colocado, e paz, tranquilidade. Por que paz? Para explicar isso, eu sempre uso esse exemplo do soldado. O soldado, quando ele entra na polícia, ou nas forças armadas, ou em qualquer lugar, ele recebe duas coisas. Primeiro, ele recebe uma identificação, que diz quem ele é. Segundo, ele recebe uma arma. Identificação para mostrar quem é, e arma para se defender primariamente, ou para defender a sociedade. Então, quando o policial chega, ele diz, polícia! Aí mostra a identificação. Se o sujeito não parar, bala. Aí você vê o guarda de trânsito, está lá na rodovia, e ele, um guarda igual eu, magrinho. Aí vem uma carreta daquelas enormes. Aí o guarda de trânsito recebeu uma denúncia que está cheia de drogas e é um traficante. Mas ele não fica na beira da pista assim gritando, para, para. Não, ele sai de lá, né? Todos são assim, saem andando. Para lá na beira da pista, fica esperando, quando o carro vem, eles fazem. Aí para, ele diz, documentação do veículo e sua, por gentileza. O cabo, não, se você pode descer do veículo. Ao sujeito, por que não desce e mete a mão no pé do vidro dele? Porque sabe que por trás daquela autoridade tem uma autoridade maior. Alguém está respaldando a sua paz. Alguém está respaldando a paz que você tem. O soldado está tranquilo, porque ele sabe que escondido a poucos metros está a moçada. E se o cabo se mexer, o tiro come. E a isca está tranquila. E fica lá, diz, desça, meu filho, desça, que a casa caiu, viu? Porque se você não descer, a gente vai dar um polimento em você, que você vai ficar com a pintura original de fábrica. Desça, desça depressa, desça logo, é melhor descer. E já vai. O que é isso? Paz. O que é paz? É confiança na palavra de alguém. É confiança de um lugar que colocaram você. Então você tem paz. Você está estabelecido. Todas as cartas de Paulo, Paulo começa dizendo graça e paz. Pedro, quando escreveu a sua carta, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicados. E isso vem pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Então você foi colocado num lugar e você tem paz. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus tem uma terceira coisa, além de justiça e paz. Porque se só tivesse justiça e paz, era bom, mas não era divertido. Era bom, mas a gente não está aproveitando. E já se descobriu, a psicologia já se descobriu, que quando alguém faz o que gosta, com alegria, ele se cansa menos. Ele produz mais e se cansa menos. Ele está sempre feliz. Ele vai avançar, ele vai crescer, ele vai dar o melhor que ele tem. Por quê? Porque ele faz com diversão. Você chega num ambiente de trabalho onde todo mundo parece que foi batizado no vinagre. Tem gente que parece que quando acorda de manhã está arrependido de não ter morrido de madrugada. Não é? Aí você chega num ambiente de trabalho, está todo mundo assim, olhando para o outro e... aquela coisa pesada. Ninguém diz nada, mas você sente. Mas você chega num lugar, está todo mundo alegre, está todo mundo feliz, está todo mundo bem, é um lugar agradável. Então a Bíblia diz assim, que Deus nos colocou num lugar, num reino, onde tem justiça, tem paz e tem alegria. Então a alegria não é algo que depende das circunstâncias também. A Bíblia diz que Deus já te deu
alegria. Você não precisa de algo para te alegrar. Alegria é decisão, como perdão é decisão, como amar é decisão. Minha mulher já sabe no trânsito, quando eu começo a dizer, eu sou crente, muito obrigado, eu sou crente, é porque eu estou com raiva. O sujeito me fechou. E claro que ninguém teve essa vontade, mas eu já tive de descer e dar um bufete nele. Descer e dar um murro no sujeito, mas aí eu me lembro, eu sou crente. Eu começo a dizer, eu sou crente, em nome de Jesus eu sou crente, muito obrigado. Haha, aleluia, oh, aleluia. Aí, não é? O sujeito vai contando até 10, até 20, até 1000, até 5000, tranquilo. Por quê? Porque você precisa manter sua alegria. É decisão. É decisão se você vai ficar alegre ou não. É decisão se você vai andar em alegria ou não. Aí diz assim, Filipenses, aliás, Atos, capítulo 2, 46. Eu vou ler esse para vocês. Se você está tomando nota, Atos, capítulo 2, 46. Diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e sigileza de coração. Uma marca na igreja, alegria. Eu ensino história da igreja desde 99. E toda vez que eu vou estudar para ensinar, é uma coisa que me chama a atenção. Eu estive agora num lugar na França, dos valdenses, num lugar onde era uma vila dos valdenses. Os valdenses foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos, milhares e milhares e milhares. Mas algo que incomodavam os inquisitores, a alegria que eles tinham. Prendiam, colocavam num lugar, traziam as feras e eles estavam rindo e dizendo, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Senhor que eu estou servindo. Você olha para a história da igreja, Nero. Nero era a segunda pessoa depois de Satanás, era Nero. Se você estudar a história de Nero, se ele não se converteu, quando ele chegou no inferno, o diabo disse, meu filho, está aqui um fogo, vai fazer outro inferno, que aqui para nós dois é complicado. Porque Nero era o cão chupando manga. O bicho era ruim. E pensa num caba ruim, multiplique por 1000. A diversão dele, o que ele mais gostava, era tocar harpa nos jardins. Aí ele mandava prender os cristãos, amarrar em troncos de árvores, embebecer com azeite e botar fogo para ele tocar harpa. Já imaginou uma peça rara dessa? Nero mandava prender milhares, colocavam na arena, colocava lá para serem mortos. A maioria colocava suas famílias atrás de si e começavam a louvar a Deus, a engrandecer a Deus. E aquilo irritava ainda mais o imperador. Porque você não pode vencer quem não tem medo da morte. Sabe por que os americanos não ganharam a guerra no Afeganistão? Sabe por que os americanos não ganharam a guerra no Iraque? Porque você não pode derrotar um povo que não teme morrer. Você pode amedrontar alguém que teme a morte, mas quando o sujeito não teme a nada, ninguém vai escravizar aquele povo. Porque é matando e eles partindo para cima. Quanto mais mata, quanto mais persegue, mas eles partem para cima. Por quê? Não tem medo da morte. Nós somos ungidos com alegria. Nós temos a alegria dentro de nós. A Bíblia diz, em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:1, Paulo preso. Paulo na prisão, sabe como era a prisão que Paulo estava? É um buraco no chão, e aí vai descendo, 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 aí tem uns corredores com algumas celas pequenas, úmidas.
um lugar frio e úmido. Quem entrava lá ou morria porque pegava alguma doença, ou morria de frio, sozinho. Estava lá, preso. Mas eu acredito que Paulo, ele tinha um espírito diferente. Porque você não pode afetar quem não tem medo de morrer, porque sabe para onde vai. E quando Paulo estava preso nessa prisão, ele escreveu a carta para os Filipenses. E é conhecida como a carta da alegria. E quando ele escreveu Filipenses capítulo 4, ele disse assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Porque sua alegria não depende do lugar onde você está, da conta que você tem no banco,